Tirania de Aço capítulo 23. Alguns dias se passaram sem nenhum acontecimento importante. Berengário estava ficando terrivelmente entediado quando seu horário de trabalho parecia ter parado. Devido às pessoas confiáveis e competentes que ele havia colocado na implementação de suas inovações, ele havia adquirido recentemente uma quantidade asinina de tempo livre. Se Adela ainda estivesse dentro dos limites do território de sua família, ele estaria desfrutando da companhia dela. Infelizmente, ela não retornaria a Kufstein por algumas semanas. Como tal, Berengar recentemente se viu treinando na arte da esgrima com seu retentor pessoal Eckhard. Os dois homens estavam lutando com um par de espadas de madeira, em que Eckhard estava batendo completamente no jovem Lorde que nunca havia pegado uma espada até alguns dias atrás. A esgrima era uma arte que levava muitos anos para dominar e, ao contrário do mosquete de pederneira, exigia muita força física, resistência e finesse para se tornar adequado. Apesar de sua idade chegar ao fim, Berengário ainda sentia a necessidade de aprender a manejar corretamente uma espada. Afinal, como um oficial liderando o exército que ele estava criando, era apropriado para ele empunhar uma espada e uma pistola. Embora quanto mais ele treinasse na espada, mais ele percebia que provavelmente quebraria a tradição de seu velho mundo e usaria apenas um mosquete. No momento Berengário se viu aparando a espada de madeira que se aproximava atualmente empunhada por Eckhard antes de desencadear um contra-ataque próprio. No entanto, quando ele estava prestes a acertar seu golpe, Eckhard se esquivou em cima da hora e seguiu com um golpe próprio apontando a lâmina diretamente para o pescoço de Berengário. Vendo que tudo estava perdido, Berengário se rendeu totalmente ao seu instrutor e ao morrendo. Com isso dito, o homem de meia idade retirou sua espada com um sorriso no rosto e a colocou de volta com os outros. Você aprende rápido e tem potencial para se tornar um espadachim competente. É uma pena em que sua era esteja chegando ao fim tão cedo. Berengar colocou sua espada ao lado da de Eckhard enquanto suspirava pesadamente em resposta às palavras do cavaleiro. A verdadeira vergonha é que eu fui incapaz de treinar com a espada até agora. O cavaleiro de meia idade concordou com a afirmação de Berengário. Tomara conhecimento das dificuldades que Berengário enfrentou ao longo de sua vida, principalmente quanto à saúde. Foi um milagre que ele superou tal doença e se tornou o homem que é hoje. Essa transformação do corpo e da mente é apenas mais uma parte do caráter de Berengário, que inspirou Eckhard a dar o melhor de si todos os dias. Depois de guardar as espadas e retirar o equipamento de treinamento que eles atualmente equipavam, os dois homens caminharam juntos de volta aos campos, que estavam sendo usados como campo de treinamento para a milícia. Os homens que compunham as fileiras da milícia haviam percorrido um longo caminho em pouco tempo, mas seu treinamento ainda estava incompleto. Levaria cerca de 90 dias no total para que a milícia fosse competente o suficiente para atuar como uma força adequada, afinal esses homens estavam aprendendo a usar armas de fogo pela primeira vez em suas vidas. Atualmente, a unidade foi dividida em 4 companhias de infantaria com 80 homens em cada uma. Havia também uma bateria de artilharia treinada ao lado da infantaria, embora não fosse uma bateria de tamanho normal. Neste ponto, a bateria tinha 3 canhões de 12 libras e cerca de 40 pessoas. Era aproximadamente um 3 do tamanho de uma bateria de artilharia adequada. No entanto, o número da milícia crescia a cada dia que passava, e uma 4ª arma estava a caminho. O que ele desejava no mínimo era um pequeno batalhão de infantaria de 400 soldados e uma bateria de artilharia de tamanho normal. Então, no mínimo, 520 homens em sua milícia e 8 canhões. Isso era algo que era realmente bastante viável com seu progresso atual. Afinal, esses não eram soldados profissionais que teriam que desistir de seus empregos diários. A cota que Berengário havia estabelecido para um batalhão despojado logo seria cumprida. A parte mais difícil era a fabricação dos canhões. Esses levariam tempo. Ainda assim, não era como se a guerra fosse estourar da noite para o dia. Embora o rei estivesse com problemas de saúde, ele não estava em estado crítico no momento. Apesar de poder coachar a qualquer momento, a probabilidade de o velho morrer antes que Berengário alcançasse seus objetivos da milícia era pequena. Depois de supervisionar o treinamento da milícia com Eckhard durante a tarde, Berengar retornou ao castelo onde, sem que ele soubesse, ele se viu sendo perseguido nas sombras. Ao passar pelo corredor sinuoso do castelo, sua perseguidora finalmente se revelou de escuridão. Era ninguém menos que Linde, que tinha uma expressão preocupada no rosto enquanto abraçava Berengário por trás.
Não esperando que tal coisa acontecesse, Berengar instintivamente lutou para sair do alcance antes de perceber quem o havia atacado. Depois, ele se acalmou e aceitou seu abraço apertado. Lind sussurrou em seu ouvido tão baixo que só eles podiam ouvir as palavras. Seu irmão vai fazer outro atentado contra a sua vida em breve. Imediatamente a expressão de Berengário afundou. Foi uma coisa boa ele ter treinado adequadamente essa garota. Aquele estava andando descuidadamente esperando estar a salvo dos esquemas de Lambert, e ainda assim o garoto já havia planejado sua morte. Ele ficou imediatamente intrigado com a informação que ela lhe forneceu. Como ele planeja fazer isso? Lind revelou os segredos de Lambert sem um segundo de hesitação. Há muito ela havia se voltado contra o menino e seu pai. Ele se cansou das minhas tentativas de enganá-lo e impacientemente entrou em contato com meu pai pedindo ajuda. Aparentemente, seu pai está planejando uma viagem de caça. Lambert e meu pai arranjaram assassinos para esperar por você nas montanhas. Eles aparecem como bandidos, mas secretamente serão homens armados sob o comando de meu pai. Berengário deu um tapinha no sedoso cabelo louro avermelhado da garota e a confortou. Ela estava ciente de que Berengário não era muito lutador e não podia se defender adequadamente contra tal força. Como tal, ela tinha uma expressão perturbada em seu rosto que azedava sua beleza natural, e Berengário odiava ver tal coisa. O jovem lord agarrou seu queixo e a beijou apaixonadamente nos corredores vazios do grande castelo de pedra. Depois de soltá-la, ele sussurrou em seu ouvido carinhoso. Você não precisa se preocupar tanto, eu sou mais forte do que pareço. As bochechas de Lind imediatamente coraram depois que Berengário a beijou tão descaradamente no meio do corredor. Claro que não havia ninguém por perto, mas e se alguém por perto os tivesse encontrado durante seu pequeno caso? Foi um movimento imprudente da parte dele, mas ela não pôde deixar de se sentir animada. A emoção de ser potencialmente descoberta era algo que fazia seu coração disparar. No entanto, ela percebeu que agora não era o momento de se envolver em seus desejos com seu mestre. Em vez disso, curvou-se respeitosamente a Berengário, que havia notado a expressão complicada no rosto da moça. Seu cérebro instantaneamente conectou os pontos quando ele percebeu que a garota poderia estar desenvolvendo um novo fetiche. Um sorriso perverso apareceu no rosto do jovem lord quando ele empurrou a requintada jovem contra a parede e começou a comer sua carne. Felizmente para ele, ninguém se aproximou quando o casal se envolveu em um comportamento escandaloso abertamente no meio dos corredores do castelo. Quando terminaram, o sol já havia começado a se pôr, e eles perceberam que sua ausência logo seria notada. Assim, eles se separaram até serem capazes de se encontrar novamente no jantar. Desta vez, a atmosfera na mesa de jantar estava bastante tensa, pois Lambert olhou Berengário como um lobo faminto, e Berengário zombou interiormente do menino como uma coruja que tudo vê. Lambert não tinha como saber que seu esquema já havia sido revelado ao seu irmão mais odiado, que já estava tramando um plano para lidar com o complô contra ele. Foi só quando o pai deles falou que o silêncio foi quebrado. Berengar, meu filho, agora que você está saudável e em forma, acho que é hora de levá-lo em uma viagem de caça. O que você diz? Berengar tinha um sorriso inocente no rosto, como uma criança na loja de doces ao manifestar seu interesse em se juntar ao pai enquanto exploravam as montanhas que margeavam o território de sua família e caçavam alguma caça selvagem. Claro, pai, isso parece esplêndido. Agora que como carne, mal posso esperar para sentir como é comer a carne de minha própria caça. Apesar de sua fachada inocente, Berengar estava rindo por dentro de seu irmão Lambert, que havia comprado a exibição e esperava que seu plano funcionasse perfeitamente. Por outro lado, Segard não tinha como saber a batalha de intrigas que estava acontecendo naquele exato momento entre os seus dois filhos. Em vez disso, sentiu-se feliz por saber que Berengário era tão bem-vindo à ideia. Afinal, até recentemente Berengar era um vegetariano que tinha um fraquinho por animais. Ver o menino tão empolgado com a caçada realmente trouxe alegria ao coração do barão. Ele pode estar ficando mais velho, e seu filho pode ser um adulto agora, mas os dois ainda tinham potencial para se aproximar. Lambert ficou satisfeito. Seu irmão estava caindo na armadilha que ele havia preparado. Afinal, ele não podia mais ficar de braços cruzados e permitir que Lind falhasse constantemente em seduzir seu irmão. Berengar era impotente, Gaion Lolicon. Essa foi a conclusão a que Lambert chegou,
Se ele soubesse que sua linda noiva de que tanto se orgulhava havia sido assaltada abertamente no corredor por seu irmão apenas uma hora antes, o menino provavelmente tentaria tirar a vida de Berengário na hora. O jovem senhor não tinha como saber que Berengário tinha planejado trazer um rifle para uma luta de espadas. Isso mesmo, um rifle. Em seu tempo livre nos últimos dias, ele desenhou projetos para um banco de perfuração de barril e os apresentou a Ludwig. Esta invenção seria fundamental para a eficácia de seu exército. Atualmente, Ludwig estava no processo de fazer uma longa arma de estilo rifle que foi usada efetivamente pelas milícias americanas durante a Guerra Revolucionária na vida anterior de Berengário. Por enquanto, a milícia de Berengário estaria equipada com canos lisos, afinal, ele realmente não poderia revelar a eficácia do mosquete raiado sem levantar suspeitas sobre tal projeto. No entanto, se ele estivesse sozinho e separado de seu pai nas montanhas, ele poderia facilmente matar os assassinos a uma distância de 200 a 300 metros com um rifle longo. Ele pode ser inútil na espada, mas em sua vida passada como Julian, ele ganhou seu distintivo de atirador especialista durante seu mandato no exército. Quando a viagem de caça começasse, Berengário estaria bem equipado para lidar com os assassinos, desde que os visse primeiro. Se eles se aproximassem dele por qualquer motivo, ele havia projetado especificamente esse rifle para ser capaz de usar uma baioneta, algo com o qual ele também tinha ampla experiência em treinamento. Estava tramando pelas costas e ir junto com o estratagema. Os dois irmãos tiveram uma conversa agradável com o pai sobre os detalhes da caça e tudo o que Berengário deveria saber sobre isso. Foi só depois do jantar que Berengário voltou aos seus aposentos para trabalhar. Atualmente, ele estava elaborando projetos ou acompanhando os livros contábeis, as operações administrativas usuais nas quais ele vinha se envolvendo à noite desde que seu pai lhe deu jurisdição sobre o setor industrial incipiente. Quando não estava assinando documentos relacionados à indústria, supervisionava relatórios de gastos e treinamentos militares. Tudo estava dentro de seu orçamento, e as tropas pareciam estar progredindo bem. Portanto, não havia preocupações imediatas com as quais ele tivesse que lidar. Foi só à meia-noite que ele ouviu a batida na porta com a qual se acostumara nas últimas semanas. Essa garota era voraz, mesmo depois de se divertir no meio do dia, ela ainda vinha para mais à noite. Bem, ele supôs que deveria fazer uma pausa nos relatórios e aliviar um pouco o estresse. Como tal, ele passou parte da noite treinando seu escravo antes que o casal adormecesse nos braços um do outro. Não seria até o raiar do dia que eles acordaram de seu sono. Tirania de Aço capítulo 24. Nos dias seguintes, Berengário fez os preparativos para a viagem de caça. Enquanto também trabalhava em muitas outras tarefas que ele estava atualmente microgerenciando. Como de costume, tudo estava indo bem, mas ele não conseguiu aumentar a produtividade até que as tubulações de irrigação estivessem totalmente instaladas e as minas estivessem funcionando a plena capacidade. Assim, eram principalmente as operações administrativas básicas que ele era forçado a supervisionar todos os dias, o que começou a afetar Berengar, que precisava, desesperadamente, de uma fuga. Na verdade, ele estava ansioso para a viagem de caça, pois iria aproveitar o ar fresco das montanhas e cuidar de alguns mosquitos irritantes que conspiravam contra ele. No dia em que deveriam deixar o castelo, Berengário havia passado na loja de Ludwig para pegar seu rifle, que deveria estar pronto até então. Quando ele passou pelas portas velhas e empoeiradas do barraco de Ludwig, que agora era usado como espaço de escritório para o crescente distrito industrial, ele notou o velho limpando o cano do rifle antes de um largo sorriso se espalhar em seus lábios. Então você gostou do meu mais novo design, hein? Ludwig rapidamente ficou atento ao ouvir a voz do jovem Lord chamando por ele. Milord, é brilhante. Quem diria que cortando ranhuras no cano, você poderia estabilizar o voo da bola de chumbo pelo ar, alcançando assim um maior grau de precisão? Era uma pergunta retórica, é claro, só havia uma mente neste mundo capaz de pensar em tal coisa, e essa era de Berengário. Ludwig entregou educadamente o rifle a Berengar, que o inspecionou minuciosamente. Quando ele viu a marca de prova no cano mostrando que ele havia sido devidamente testado, sorriso surgiu em seu rosto real. Ludwig, você é um artista. Berengário disse enquanto olhava para cima e cumprimentava o velho. Até agora, ele havia feito centenas de armas de fogo que foram usadas para equipar a milícia, mas este foi o primeiro rifle que o homem já fez, e era uma obra-prima. O fuzil era de calibre
58 disparava um projétil de mini-ebal, um projétil de chumbo muito mais eficaz do que as atuais balas de chumbo usadas por sua milícia. A mini-bola foi combinada especificamente com a espingarda para que se estabilizasse melhor em seu voo. Assim, dando-lhe um alcance mais eficaz do que a bola de chumbo tradicional. Com o comprimento de cano esmagador do rifle longo, combinado com a mini-bal superior, ele sentiu como se o alcance prático de precisão deste rifle fosse maior do que o Springfield Rifle Mosque de 1861 usado pelas tropas da União na Guerra Civil Americana em sua vida anterior. Depois de apertar o ombro de Ludwig, Berengário agradeceu por seu serviço. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim, meu amigo. Ludwig removeu a mão de Berengário e permaneceu humilde. Só estou fazendo o que devo. Certifique-se de fazer algum uso adequado desta coisa em sua viagem de caça, milord. Seria uma pena se você não conseguisse matar qualquer coisa com uma arma tão bonita. Berengário sorriu para Ludwig e despediu-se do amigo. Seriam alguns dias antes de retornar. Eu estarei fora nos próximos dias. Certifique-se de ficar de olho nas coisas por aqui quando eu estiver fora. Ludwig riu enquanto se separava de seu amigo enquanto assegurava de sua competência. Você não precisa ter medo, milord. Tudo estará correndo bem quando você voltar. Depois, Berengário saiu da oficina com uma espingarda na mão e um cinto que continha a baioneta e o porta-cartuchos para os cartuchos de papel. Hoje ele se vestiu com cores terrenas, principalmente verde e marrom, para se misturar melhor com o ambiente. Ele não queria que os assassinos que estariam esperando por ele nas montanhas o vissem antes que ele os fizesse. Com o aviso de Lindy, ele agora poderia perseguir com sucesso os assassinos e eliminá-los a centenas de metros de distância. O caçado tornou-se o caçador. Falando de Lindy quando ele saiu da loja e virou uma esquina na aldeia, um par de mãos delicadas se estendeu e agarrou sua cintura, enquanto ele sentia a suavidade familiar do busto celestial de Lindy pressionado contra suas costas. Quando ele se virou para encará-la, ele podia ver lágrimas em seus olhos enquanto ela lhe desejava boa sorte. Fique seguro lá fora, acho que não conseguiria viver sem você. Berengar quase riu de sua observação. Seu treinamento estava indo maravilhosamente. Ela agora era uma escrava devidamente domada que nunca o trairia. Depois de observar seu rosto angelical coberto de lágrimas, ele estendeu o dedo indicador e limpou-os de seus olhos azuis com o dedo antes de beijá-la de despedida. Eu sei, é tudo que o jovem senhor disse enquanto se afastava de seu amante com um passo confiante, atirando o rifle nas costas ao fazê-lo. Berengário acabou se reagrupando com seu pai e um pequeno grupo de homens para acompanhá-los. Sua jornada seria longa e, portanto, eles precisavam de homens para carregar suprimentos. Berengário descobriu que tinha pendurado a espingarda no ombro. Uma funda de couro estava presa às pontas de aço que pendiam sob a coronha do rifle. Depois de muitos quilômetros de caminhada, Berengar agradeceu a quem teve essa ideia em sua vida anterior. Isso tornava as longas marchas muito mais suportáveis. E hoje ele havia caminhado muitos quilômetros pelas montanhas. O sol começara a se pôr e, como tal, os servos de Berengário montaram o acampamento para eles. Eles finalmente chegaram a uma parte arborizada das montanhas, o local de caça favorito de seu pai. Fazia muito tempo desde a última vez que Segard esteve aqui, e ele levou um momento para apreciar a paisagem antes de passar um odre de vinho para seu filho que estava segurando seu rifle como se fosse um bebê recém-nascido. Beba, não é uma caçada se você estiver devidamente sóbrio. Embora Berengário quisesse manter sua mente sóbria, pois sabia que havia um plano covarde para acabar com sua vida nas proximidades, ele não podia recusar seu pai. Então ele tomou um gole do odre e enxugou os lábios com a manga antes de devolvê-lo ao pai. Segard não conseguia entender o fascínio de seu filho por canhões de mão, dificilmente era uma ferramenta adequada para a caça. No entanto, o jovem havia trazido um canhão de mão ainda maior do que o anterior. Ele começou a se perguntar o que havia de tão especial no design. No entanto, ele não castigaria o menino por gostar da arma, ele apenas desejava que seu herdeiro fosse tão bom quanto seu segundo filho com a espada. Berengar, por outro lado, estava pensando na informação que Lindy lhe dera na noite anterior. Os assassinos de Lambert deveriam estar acampados fora do alcance de audição para o som de seu rifle. O que funcionou perfeitamente para Berengário, pois ele havia decidido que lançaria um ataque noturno, vendo como a lua cheia estava lá fora, havia muita iluminação para ele acertar seus alvos, especialmente se eles estivessem perto do fogo. Quando seu pai finalmente adormecia,
Berengário tomava o terreno alto e atacava seus inimigos de cima. Depois de se livrar deles, ele procuraria qualquer evidência entre seus corpos que pudesse ser usada contra seus inimigos. Como tal, Berengário passou muito tempo embebedando seu pai. Foi só depois que o homem mal se aguentou, que Berengário o levou de volta à sua barraca e aconchegou o velho bêbado. Ao longo do caminho, ele espalhou lama no cabelo, no rosto e nas mãos para se misturar melhor à escuridão. Foi uma grande caminhada até a posição em que ele queria assumir o controle. No entanto, antes de chegar ao afloramento, Berengário teve um encontro repentino com alguém que não esperava. Um dos assassinos havia saído do acampamento para dar uma mijada e, enquanto Berengário passava sorrateiramente pela área, os dois ficaram cara a cara. Embora o homem não pudesse dizer a identidade de Berengário, não era uma boa ideia permitir que uma testemunha de sua localização vivesse. Como tal, o homem instantaneamente agarrou sua espada e a balançou para fora de sua bainha enquanto atacava Berengário na calada da noite. Berengar teve que rolar para fora do caminho, enquanto lutava para consertar sua baioneta. A porra do rifle ainda não estava carregada, nem a baioneta presa. Como tal, ele escolheu se esconder atrás de uma árvore enquanto prendia a lâmina ao seu rifle. O homem estava prestes a gritar por ajuda de seus companheiros quando passou pela árvore atrás da qual Berengar se escondia e notou um espigão de aço gigante se enfiando em seu pescoço. Sentindo instantaneamente a dor aguda de uma baioneta enfiada na garganta, o homem começou a gargarejar com o próprio sangue enquanto olhava para Berengário incrédulo. Desde quando esse cara tem uma lança? Berengário tirou a baioneta da garganta do homem e enxugou no gibão. Já fazia algum tempo desde que Berengário matara alguém pela última vez. Ele serviu como oficial de engenharia no exército dos Estados Unidos em sua vida anterior, mas se viu envolvido em combate em mais de uma ocasião. Ele até conseguiu matar um insurgente do Talibã enquanto estava sob fogo de seu ataque. Como tal, ele não era virgem quando se tratava de tirar uma vida. Depois de confirmar que os homens no acampamento não foram alertados, Berengar esgueirou-se para a posição acima da fogueira, onde viu mais 3 assassinos sentados em frente ao fogo e bebendo. Depois de adquirir seus alvos, Berengar tirou um cartucho de papel e mordeu seu topo antes de derramar seu conteúdo em seu focinho e embalá-lo com a vareta. Uma vez que a bala estava devidamente calibrada, ele puxou o martelo que continha a pederneira e apontou para as miras, que aterrissaram no maior membro do grupo, que parecia estar vestido com uma armadura de brigadeiro. O homem bebeu com entusiasmo um jarro de vinho completamente inconsciente de que estava na mira do atirador. Berengar respirou fundo enquanto ajustava a mira em seu alvo e apertava o gatilho com calma. O trovão da explosão que impulsionou o projétil da mini-ebal encheu o ar, nunca tendo ouvido tal som antes. Esses homens de armas transformados em assassinos pensaram que havia começado a chover. Afinal, eles eram jovens arrivistas que queriam se provar para o conde. Um dos assassinos olhou de volta para o homem que tinha um enorme buraco em seu peitoral de brigadeiro com choque. Sangue jorrou do buraco no peito do homem quando ele logo desmaiou. Os outros não tinham ideia do que havia acabado de acontecer, mas eles começavam a entrar em pânico. Enquanto eles estavam pirando com a perda de seu amigo, um segundo trovão soou. Desta vez, a cabeça de um dos assassinos explodiu. O último sobrevivente instantaneamente se escondeu atrás de um dos caixotes espalhados pelo acampamento. Tornou-se óbvio depois da segunda ocasião que eles estavam sob ataque de um inimigo e arma desconhecidos. Infelizmente para o jovem assassino, ele escolheu mal em relação à cobertura. Depois de mais meio minuto, mais ou menos um minuto, a bala calibre 58 perfurou o caixote de madeira, e o conteúdo penetrou na perna do homem, praticamente explodindo seu fêmur ao meio. Ele sangraria logo depois de uma artéria femoral danificada. Simples assim, Berengar havia tirado a vida dos 4 assassinos que foram enviados atrás dele. Depois de ter enviado os homens para a vida, após a morte, Berengar correu para o acampamento abaixo e o vasculhou em busca de qualquer evidência que pudesse ser usada contra Lambert ou Lothar. Felizmente, ele encontrou a carta que continha os detalhes da viagem de caça de Berengar e Segard, incluindo a localização geral em que Segard sempre montava seu acampamento. Estava assinado por Lambert com sua caligrafia. Berengar quase caiu na gargalhada ao obter esta carta. Ele finalmente tinha uma peça-chave de evidência em que ele poderia começar a construir um caso contra as tentativas de assassinato de Lambert.
Durante o resto da noite, Berengário usou seu tempo com sabedoria e se livrou de qualquer sinal que apontasse para seu ato sangrento. Ele não queria que os homens do conde ficassem farejando e descobrindo que ele havia despachado pessoalmente seus homens de armas para o inferno. Depois que tudo foi enterrado ou queimado em cinzas, Berengário deixou a área para trás e voltou para sua própria noite de acampamento. Como se Deus estivesse cuidando dele, os céus começaram a chorar naquela noite e lavaram qualquer sinal remanescente da escaramuça. Após uma investigação secreta, o conde mais tarde assumiria que os homens haviam abandonado seus deveres e fugido do Tirol. Mais tarde, ele colocaria uma recompensa por suas cabeças, que ninguém jamais conseguiu reivindicar. Pelo resto da noite, Berengário dormiu como um bebê. Ele não tinha dúvidas sobre assassinar aqueles homens que foram enviados para matá-lo. Nem mesmo um toque de culpa poderia infectar sua consciência pura ou a falta dela enquanto ele apreciava o som da chuva batendo do lado de fora de sua barraca quente, que lentamente o ajudou a cair no sono. Seu último pensamento da noite foi simplesmente esta maldita viagem de caça. Eu poderia estar brincando com Lindy agora. Por favor, certifique-se de verificar meus outros romances,